Olá, bom dia. Começamos mais um programa em defesa da família, chegando até você pela TV Candidez e também pelos nossos canais na internet. Esse programa aqui tem o objetivo de levar você informações e formações sobre família, sobre saúde, tudo aquilo que pode ajudar você a viver melhor junto com a sua família, porque sabemos que o bem mais precioso que temos na nossa vida é a nossa família. E hoje nós temos a alegria de receber aqui no nosso programa a doutora Fabíola Borges. A doutora Fabíola é médica, ginecologista, casada com o Sérgio, tem 2 filhos, né? Ela é de Bom Despacho. Na verdade, a senhora não é de Bom Despacho, a senhora é de onde, doutora Fabíola? Nós somos de Curvelo. De Curvelo, mas mora em Bom Despacho. É uma grande amiga e que vem hoje falar de uma novidade. Eu creio que vocês ainda não conheçam a novidade que ela vem falar, mas ela vem falar hoje de uma novidade, que é o método de ovulação Billings, que é um método para a mulher conhecer aí seu ciclo, né, sua fertilidade e assim poder planejar os filhos. Seja bem-vinda, doutora Fabíola. Uma alegria receber a senhora aqui no nosso programa, né, que vem falar com tanta propriedade, eu tenho certeza, sobre esse método Billings. Se a senhora quiser já se apresentar e dizer algumas palavras, até mesmo a respeito, né, do seu trabalho, né, do seu consultório, até deixar algum contato, porque eu tenho certeza que no final do programa as pessoas vão querer saber. Bom dia, eu sou Fabíola, né? Sou médica e ginecologista há 25 anos, moro em Bom Despacho desde 95, né, natural de Curvelo, e trabalho com o método de ovulação Billings, que é um método de planejamento natural da família, já há uns 6 anos, mais ou menos. O que seria o método Billings, doutora Fabíola? O que é esse método? Porque, assim, eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo nunca ouviu falar. É um método de planejamento familiar que foi criado por um médico australiano, o Dr. John Billings, que ele estudou uma série de mulheres e passou a perceber, através dessa análise, como que as mulheres, com sua autoobservação, poderiam saber quais os dias elas estariam férteis e quais os dias não estariam férteis, né? E esse conhecimento é muito interessante porque faz a mulher entender como que funciona o seu corpo, faz a mulher entender os recados que o corpo manda, né, do que está acontecendo no funcionamento do ovário. Ela aprende a perceber os seus dias de ovulação, os dias em que não há ovulação, e isso permite a gente conhecer a saúde feminina, porque ovular é sinal de saúde. E a mulher aprende a reconhecer se está ovulando, se não está, e como isso acontece. Isso a pessoa pode perceber através da umidade vaginal, tá? Porque a mulher tem uma variação da umidade vaginal que segue um ritmo, um ciclo, e a percepção disso no dia a dia nos dá essa informação, né, de perceber se está tudo bem, se está ovulando, se não está, como é que é o padrão da ovulação da pessoa, né? E é muito interessante que isso permite a mulher entender quando ela quer engravidar, em que dias ela poderia buscar essa gravidez, a mulher entender que quando ela quer não engravidar, ela poderia buscar uns dias em que ela não está fértil, ou a própria jovem entender como que funciona o seu organismo, como ela poderia tentar prever o dia da sua menstruação, né? Porque as adolescentes, isso para elas é importante, né? Você vai ter uma festa para ir, se vai estar menstruada naquele dia ou não, e o conhecer o seu... Então ela tem como saber isso antes? Antes, né? Porque ela consegue, percebendo o seu período de ovulação, ela consegue saber que dali mais ou menos 2 semanas ela vai estar menstruada. Entendi. E tem alguma restrição, por exemplo, porque a senhora falou que é autoobservação, né? Por exemplo, a mulher vai ter que se conhecer. Tem alguma, por exemplo, alguma contraindicação, por exemplo, uma mulher que tem, por exemplo, ovário policístico ou alguma outra tipo de patologia que poderia impedir ela de se conhecer e de usar o método Billings? Não, a grande maioria das vezes a mulher pode perfeitamente fazer esse tipo de observação, acompanhada de um registro. Ela tem que ser acompanhada de um instrutor que conheça para ajudá-la a interpretar aqueles sinais, mas não existe, né, normalmente não tem nada que contraindique isso. Uma mulher que tem, por exemplo, uma síndrome de ovário policístico, é uma mulher que ela não ovula regularmente. E existem vários fatores patológicos que podem levar a mulher a não ovular.
E é até interessante que essa observação vai servir para diagnóstico. Porque uma mulher que não está ovulando, nessa observação a gente vai entender que ela não está ovulando e, a partir daí, tentar buscar a causa desse problema e tratar a causa. E no próprio acompanhamento do padrão da umidade vaginal, a gente consegue reconhecer se, a partir do momento que essa causa for tratada, desse problema for tratado, a gente consegue reconhecer que ela volta a ovular. Então, uma síndrome de ovário policístico, na realidade, ela não impede que a mulher use um método de ovulação e, inclusive, o método é uma ferramenta de auxílio, tanto para o diagnóstico quanto no acompanhamento do tratamento. Ou seja, ele pode ajudar a mulher a planejar suas gravidez, mas também a observar sua saúde, o seu organismo, ver os sinais que ele está dando, até por causa de alguma enfermidade que ela possa ter. Exatamente. Né? É uma ferramenta, eu brinco, que acompanhar uma anotação do método Billings é o mesmo que fazer umas dosagens de hormônio no exame de sangue, porque a informação que as anotações podem dar do ponto de vista médico, elas são muito importantes. Né? É porque a gente entende o que está se passando com os hormônios da mulher pelas anotações que ela aprende a fazer. Entendi. Esse método, ele tem alguma coisa a ver com a tabelinha? Porque, assim, né, quando a gente fala de método natural, de não usar nenhum tipo de barreira, porque ele não tem nenhum tipo de barreira, né? Tem alguma coisa a ver com a tabelinha? Seria parecido? Não, é diferente, porque a tabela, ela pega por padrão um ciclo de 28 dias e faz um cálculo, prevendo que dia que a mulher vai ovular. E a ovulação ela é muito variável, não tem como a gente determinar que a mulher vai ovular daqui 5 dias, daqui 10 dias, por exemplo. E o método então, Billings... ele não prevê a ovulação. Não, ele não prevê. Ele reconhece a ovulação quando ela acontece, porque existe uma variação da umidade vaginal e ela tem uma variação mais específica, Geralmente a mulher, quando entra no seu período fértil, ela tem um aumento da umidade vaginal e a mulher vai perceber isso o dia que ela acontecer. Então, se a ovulação for daqui 5 dias ou daqui 1 dia, o dia que a ovulação for acontecer, a mulher percebe pela mudança da umidade vaginal. Em termos de espaçamento de gravidez, aquela mulher que pretende não engravidar, no momento, a tabelinha tem uma eficácia mais baixa, porque a ovulação pode variar. Às vezes você acha que vai ovular daqui 5 dias e ovula daqui 10, ou ovula daqui 3. E isso gera uma eficácia de espaçamento de gravidez baixa. A falha da tabelinha ela é em torno de 15%, enquanto que a eficácia do Billings é 99%, uma taxa de falha de 1%. Seria a próxima pergunta, porque as pessoas vêm assistindo e falam assim, mas um método natural, ele é eficaz, 99% a senhora disse? 99% de eficácia, que é uma eficácia similar à da ligadura de trompa, a da vasectomia, porque é um método que a gente brinca que é um método do dia. Se a ovulação adiantar ou atrasar, não importa, porque o momento que a ovulação for acontecer, a mulher percebe pela variação da umidade vaginal. Por isso que não precisa de ter ciclo regular para usar o método Billings. Pelo contrário, a observação nos mostra quão regular é ou não o ciclo da mulher. E uma coisa que a gente sabe hoje em dia, que a mulher tem um ritmo de vida muito acelerado hoje. E isso gera uma variação do humor da mulher. E o emocional está muito ligado à produção de hormônio. Então, o ciclo da mulher hoje é muito menos regular do que era antigamente, quando a mulher tinha menos afazeres, trabalhava só em casa. Então, hoje, por isso que antigamente a tabelinha tinha uma eficácia melhor, porque os ciclos eram mais regulares. Hoje a mulher tem um ciclo mais variável, porque a mulher tem mais mudanças emocionais. Aí, o método Billings ele é muito interessante por isso, porque independente da regularidade ou não do ciclo da mulher, ele mantém a eficácia. Entendi. Uma pergunta também, que eu conheço o método Billings, E uma vez uma pessoa falou assim, eu estou tomando uma medicação, eu estou com... Até uma pessoa que estava com um problema, até psiquiátrico, ela estava com um problema emocional e tendo que tomar medicação. Eu falei, para mim não funciona, porque eu tomo remédio todo dia, não funciona.
É verdade? Não. As medicações, existem algumas medicações que podem mudar um pouco o padrão da umidade vaginal, mas não impede que a mulher use o método Billings, porque dentro do padrão daquela pessoa, a gente consegue definir para ela o que é a sensação fértil, o que é a sensação não fértil. Ou seja, com o remédio, né? Mesmo ele mudando, mas ele não muda a ovulação, ele vai Exatamente, ela vai ovular do mesmo jeito. Né? Então, assim, a mesma pessoa que faz algum tratamento de hipertensão arterial, tem que tomar medicamento todo dia, uma pessoa que é diabética, toma medicamento todo dia, né? Independente se é uma pessoa que tem algum problema de saúde que precise de estar em tratamento, não impede que ela use o método. Interessante. E né, dentro de tudo isso, não sei se você, nosso espectador está entendendo, mas nós estamos falando de uma forma de você planejar os seus filhos sem uso de nenhuma substância ou de nenhum meio externo, só a autoobservação. Seria isso o método Billings, né? Que ajudaria tanto na vida de vocês, casais, e também na saúde da mulher. Então, esse é um resuminho só para você entender. E às vezes até, nós vamos para o intervalo agora, chamar alguém aí que precisa ouvir, que no segundo bloco nós vamos falar mais disso. Da beleza, da graça que é esse método Billings, né? Método de ovulação Billings. Que não é tabelinha, como a doutora Fabíola deixou claro, e que é um método que tem uma eficácia de 99% de eficácia, segundo a Organização Mundial de Saúde. E por último, a última pergunta antes da gente sair, doutora Fabíola. Quais seriam os custos, então, para alguém usar um método Billings? Porque não tem que comprar nenhum remédio. Qual seria o custo? Tem algum custo? Não, o custo seria a pessoa querer, né? De se dedicar. Porque ela precisa simplesmente aprender com a orientação de algum instrutor. Muitas das vezes esse acompanhamento do instrutor costuma ser um trabalho voluntário, existem alguns lugares em que é cobrado alguma coisa disso para manter um custo de papelaria, tal, mas são custos muito baixos. Não se compara a outros métodos. É muito mais barato do que você fazer uso de um método que você vai ter que comprar, né? Que você vai ter que comprar um produto, né? E o benefício para a saúde é incomparável, né? Porque a mulher não vai estar ingerindo nenhuma substância, não vai ter nada interferindo, né, no momento da intimidade do casal, né? E ela vai aprender a conhecer a sua saúde, né? Porque é muito interessante, as mulheres que são usuárias do método Billings, quando existe alguma mudança do padrão delas, elas percebem rápido, porque elas aprendem a se observar, e geralmente as doenças são diagnosticadas de forma mais precoce, porque existem inúmeras doenças que mudam o padrão de ovulação, mudam a umidade vaginal. Então, a mulher que aprende a usar o método, ela se cuida melhor, né? A sua saúde fica mais preservada e, às vezes, uma doença é descoberta de maneira mais precoce, quando a gente pode abordar melhor, tratar de uma maneira mais no início. Muito bom. Nós vamos para um breve intervalo. No segundo bloco, nós vamos falar principalmente disso, dos benefícios que o método Billings traz. Eu quero que a doutora Fabíola traga isso para você. Você que é mulher, você que é família, né? A gente precisa aprender que nem tudo que dizem para nós é verdade, né? E às vezes quebrar alguns preconceitos que a gente traz. Então não saia daí, chama aí sua esposa, se ela não está vendo com você, para ela vir ver no segundo bloco os benefícios que o método Billings podem trazer para vocês. Na catequese número 75 da Teologia do Corpo, o Papa São João Paulo II diz o seguinte: essa maneira de existir enquanto ser humano, homem e mulher, aponta para a virgindade escatológica do homem ressuscitado, na qual, eu diria, o absoluto e eterno significado esponsal do corpo glorificado será revelado. Deus tem um grande sonho comigo e com você. Ele quer casar conosco. São as núpcias do Cordeiro que diz lá no livro do Apocalipse de São João. Mas a teologia do corpo do Papa São João Paulo II mostra como, através do significado esponsal do nosso corpo, nós podemos experimentar este amor de forma magnífica, de forma estupenda. Isso é a teologia do corpo do Papa São João Paulo II. Você quer conhecer mais? Então fique ligado, porque nos dias 15 e 16 de setembro, Christopher West estará aqui no Decor Minas, em Divinópolis, para falar um pouco para nós desse assunto. Não perca!
Estamos de volta com o Defesa da Família, esse programa que chega até você, querendo trazer para você informações e formações. Hoje, para você que chegou agora, nós estamos conversando com a doutora Fabíola, ela é médica, ginecologista, e estamos falando hoje sobre uma novidade, para muitas pessoas eu tenho certeza, que é o método de ovulação Billings, um método para planejamento familiar de forma natural. Doutora Fabíola, como a gente falava no final do primeiro bloco, a senhora dizia dos benefícios do método Billings, tanto para a saúde, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco mais disso. E talvez até, sem ferir muito, talvez, né, a sua ética, mas assim, o que ele tem de melhor para oferecer para a mulher? Da forma que a senhora achar que poderia nos informar sobre isso. Em relação, então, ao método de ovulação Billings, a gente tem inúmeras vantagens se formos comparar com outros métodos de planejamento familiar. Em relação a benefício para a saúde, todos os métodos naturais eles são melhores, porque a exposição a hormônios, por exemplo, a mulher que faz uso de alguma contracepção hormonal, ela tem um risco aumentado de câncer de mama, ela tem um risco, dependendo do tempo que ela for usar a medicação, de ficar infértil. Existe um risco de trombose associado aos métodos hormonais. Então, a mulher que faz uso desses medicamentos, ela está se expondo a esses riscos aumentados. Outros métodos que não sejam os hormonais, por exemplo, um método de barreira, que são aqueles que têm as camisinhas, o coito interrompido, eles têm uma eficácia mais baixa, se o casal tem a intenção de espaçar a gravidez, próprio do método, que eles são métodos, todos os métodos são falíveis, não existe nenhum método 100% eficaz para espaçar a gravidez. Em relação a alguns métodos definitivos, como cirúrgicos, que temos a ligadura de trompa, a vasectomia, esses métodos eles trazem uma repercussão, às vezes, emocional, daquela sensação de eu não posso mais gerar, isso, do ponto de vista psíquico, traz uma repercussão para a pessoa. Uma coisa é você não engravidar porque você está planejando e não querendo engravidar, outra coisa, você não tem mais essa opção. Isso. Até porque é algo definitivo, E às vezes a gente não tem, assim, eu falo muito com algumas pessoas assim, a gente não tem poder de ver o futuro. Quando a gente faz coisas definitivas, a gente já definiu algo que pode ser que no futuro que a gente queira mudar e não tenha jeito mais. Não, e o interessante é que todas as pessoas que submetem esses métodos, entre aspas, definitivos, que são os cirúrgicos, a vasectomia, a ligadura de trompa, todas têm certeza absoluta que querem fazer. Mas existe uma taxa de arrependimento muito alta. Depois de alguns anos, muita procura nas clínicas de infertilidade para tentar reverter a ligadura de trompa, reverter a vasectomia, e todos que fizeram na época que fizeram tinham certeza que queriam fazer aquilo. Mas existe, estatisticamente falando, uma taxa alta de arrependimento a posteriori. Então, são coisas que isso traz uma repercussão para a vida da pessoa. Além de que a ligadura de trompa, ela pode levar a distúrbios de sangramento menstrual. Muitas mulheres têm sangramentos menstruais volumosos, com mais cólica, como consequência da ligadura. E às vezes não tem retorno, porque é uma consequência de uma coisa física. Uhum. Então, tomando por referência esses efeitos colaterais, vamos assim dizer, dos outros métodos que não são naturais, os métodos naturais todos têm suas vantagens, porque a pessoa não vai estar submetendo a cirurgias, não vai estar introduzindo nenhuma substância diferente no seu organismo, ou uma outra estrutura, como os DIUs, que é um objeto que você quer colocar dentro do útero. Tem um DIU que tem hormônio nele, e esse hormônio tem uma parcela pequena dele que é absorvida, mas ela cai no risco dos métodos hormonais. Tem um outro hormônio, um outro DIU, que não tem hormônio, que é cobre, que ele tem uma eficácia menor do que os outros métodos hormonais. O DIU de cobre ele tem uma falha de 5%. E ele gera, às vezes, distúrbios de menstruação. Então, os métodos naturais, eles são melhores em termos de saúde. E em relação a todos os métodos naturais, que a gente tem a própria tabelinha que você falou, que é um método natural, temos um método da temperatura corporal, temos vários métodos, o método Billings está no meio desses métodos naturais. Ele é o mais eficaz.
porque ele respeita a ciclicidade da mulher, ele reconhece quando a mulher está no período fértil ou não, independente de que dia isso aconteça. Ou seja, né? se tratando de eficácia, não pode pôr todos no mesmo pacote. Não. Porque a gente, às vezes, escuta até de alguns médicos, a senhora desculpe falar dos seus colegas, mas assim, não, isso não é tão eficaz, isso não é tão eficaz, porque eles já colocam no mesmo pacote. O método Billings, tabelinha e talvez outros métodos naturais. Então, não pode colocar no mesmo pacote. Não, o Billings é separado, porque ele tem a eficácia de 99%, enquanto que os outros métodos naturais, eles têm uma eficácia em torno de 85%. Só que como o método, ele não tem uma pesquisa tão intensa como existe pesquisa para métodos artificiais, né? Porque o sustento que financia as pesquisas, infelizmente, é o mercado, né? Claro. E o método natural, como você perguntou, você me perguntou qual que era o custo, né? É um método que não vende produto. Coitado, né? O método Billings não consegue entrar no mesmo congresso que entra qualquer outro medicamento, porque ele não tem como patrocinar, não tem recurso. Exatamente, ele é um método que ele não tem muito, não tem muito patrocínio, porque ele não vende produto. Né? Mas é muito interessante, é muito eficaz, né? Apesar dessa dificuldade do patrocínio da pesquisa, existem muitas pesquisas boas em relação ao método, mas é uma divulgação menor, né? Às vezes assim, na própria faculdade ou nos congressos a gente tem uma divulgação menor, então se a gente não tenta correr atrás por conta própria, às vezes a gente não consegue ter essas informações da eficácia de 99%. E aí a gente já falou, mas eu queria reforçar um pouco mais, até para a pessoa talvez traçar um caminho, né? Uma pessoa que está nos assistindo que gostaria de conhecer e quem sabe até se tornar um usuário, né? Um casal usuário do método Billings. Qual que é esse caminho, assim? O que a pessoa deveria fazer primeiro? A pessoa tem que buscar um instrutor, né? O instrutor é uma pessoa que é ou usuário do método, ou fez curso para aprender a usar o método, estudou para isso. Uma coisa que é importante pensar que não precisa de ser médico para ensinar o método Billings, porque por ser um método de planejamento familiar, às vezes a pessoa acha que, como é um médico, que o médico vai receitar um medicamento, que o Billings teria que ser ensinado por um médico. Não, não precisa. Né? Ele precisa de que seja uma pessoa que conhece, que estudou. Né? Existe no Brasil um centro em São Paulo, que é o Sempaflan, que faz um controle de todas as pessoas que ensinam o método, para que isso seja uma coisa feita de maneira, vamos dizer assim, organizada igual, para não sair cada um falando de um jeito, né? Para todo mundo usar a mesma língua. Então, o instrutor que vai acompanhar e ensinar a pessoa a reconhecer a sua fertilidade, né, e a ensinar a usar o método. Existem vários instrutores que são credenciados, né, para poder fazer isso. E aqui na comunidade, na missão, a gente tem vários instrutores, né? Então é interessante que quem tiver esse interesse, que procure, né, aqui na Missão Maria de Nazaré, que eles têm uma lista de instrutores de Divinópolis, de região, né? Não é só Divinópolis que temos instrutores do método, né? A região centro-oeste, existem inúmeros instrutores. O nosso telefone está aí, 3212-8557. Você pode ligar para cá e aí você vai ser encaminhado para uma pessoa que é responsável, chama Mariana. Hoje ela é a responsável pelos instrutores aqui na comunidade. Não só aqui, mas como a doutora falou, a gente tem contato de vários instrutores de vários lugares. Mesmo você de outro estado, até que possa estar vendo pela internet, entre em contato, que através do Sempaflan, que é esse centro, a gente consegue localizar um instrutor mais perto de você e te ajudar, né? Como disse, os instrutores não vão te cobrar nada, não vai ser uma consulta. Talvez vão te pedir uma ajuda para algum custo que eles tiverem no ensino, mas não vão te cobrar nada. Então, pode ligar para cá. Doutora Fabíola, uma coisa que eu acho que talvez a senhora poderia falar, porque eu já encontrei com pessoas que pegam um livro, lê e fala assim, eu já sei como é que é o método Billings, vou utilizá-lo, utiliza errado, engravida. Eu tenho uma amiga mesmo, muito próxima, que ela casou e a gente falou, você vai usar como? Não, método Billings, mas você aprendeu? Não, já li o livro. Falei, vai, cuidado, engravidou na lua de mel. Então, assim, por quê? Por que isso acontece? E é assim mesmo?
né? A pessoa lê um livro, não dá mesmo para usar? Não, é muito importante o instrutor. Porque quando você lê o livro, ele te dá um entendimento, mas na hora que você vai perceber, a mulher vai perceber nela, no seu organismo, como que as coisas acontecem, cada mulher é única. O livro não registra você. O livro é algo teórico, né? Ele registra um número grande de mulheres que tem, por média, um ciclo assim, né? Só que como o método Billings ele é particular da mulher, então cada mulher tem o seu ciclo. Então é importante que tenha a orientação do instrutor para poder ajudar aquela mulher a reconhecer a sua fertilidade. Porque a fertilidade de cada uma não vai estar no livro. Porque cada mulher tem seu sintoma específico. O livro vai dar uma base boa, mas a singularidade, a pessoalidade de cada uma e até o entendimento da pessoa só com o instrutor mesmo. Exatamente, porque pode gerar um pouco de confusão, né? Às vezes um pouco de insegurança, mas você tendo um instrutor te acompanhando, ele vai olhar suas anotações, ele vai te ajudar a entender o que significa aquilo que você está percebendo. Entendi, muito bom. Doutora Fabíola, em relação àquelas, porque a gente está falando muito de espaçamento de gravidez, mas e aquelas pessoas que estão com dificuldade em engravidar? O método Billings, já ouvi falar muito que ajuda, é verdade? Sim, já existe hoje trabalhos, né, inclusive na Universidade do Chile, eles fizeram recentemente, mostrando que o casal, quando ele busca a gravidez, conhecendo os dias férteis, os dias mais férteis, isso facilita o engravidar. Né? Geralmente, os casais que estão tentando engravidar, em torno de 90% conseguem engravidar dentro de um ano sem estar prestando atenção nos seus ciclos. Usando o método Billings, 90% dos casais engravidam em 6 meses. Olha. E existem vários trabalhos também, alguns já mostrando, que melhora a probabilidade de gravidez quando você busca o dia mais fértil, né? E pelo método a gente consegue reconhecer isso. A gente tem até algumas histórias de pessoas que fazem tratamento de infertilidade há muitos anos, algumas que chegaram a buscar a fertilização in vitro e não conseguiram, e que depois, usando o método Billings, né, com a paciência de esperar o tempo necessário, conseguiu engravidar. Então, é um método que a gente usa muito para orientar as mulheres para conseguir a gravidez, né? Porque ele favorece isso aí. Muito bom. Então, gente, vou reforçar. O instrutor é extremamente importante. Para você que quer fazer um planejamento familiar natural, de forma natural e com um método com eficácia, mas também para você que quer engravidar, que às vezes tem tentado algumas coisas, não tem dado certo. Quem sabe o método Billings não pode trazer alguma resposta, até mesmo para te ajudar no tratamento. Então, entre em contato conosco, você que quer saber mais informações e que quer também arrumar o seu instrutor. 3212-8557, né? DDD 37, aqui em Divinópolis, da Missão Maria de Nazaré, de forma que a gente possa te ajudar. Doutora Fabíola, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Doutora Fabíola já é de casa. Quantas vezes a gente está junto nos nossos trabalhos, aí, missões que Deus coloca. Que Deus abençoe o trabalho da senhora. Aí vai aparecer também para você o telefone do consultório da doutora Fabíola. Vai aparecer embaixo aí agora. Você que às vezes quer se consultar com ela, conhecer, até mesmo está procurando um médico que te entenda de uma forma mais natural, a doutora Fabíola pode te ajudar também. Ela atende em bom despacho, está aí o telefone aí na tela para você poder procurar e agendar aí sua consulta. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a senhora, o Sérgio e toda a sua família. Muito obrigado a você pela sua audiência. E semana que vem nós vamos ter um programa especial. Nós vamos aproveitar esse gancho, nós vamos trazer aqui um casal usuário do método Billings para contar como que é a vida de um casal usuário. A médica falou da saúde, agora nós vamos vir com o testemunho de algum casal. Então aguarde, tá? Semana que vem a gente vem falar um pouco mais de método Billings com o testemunho de um casal usuário. Grande abraço, Deus abençoe você e até domingo que vem. Países como a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia têm baixíssimos índices de corrupção, elevados indicadores educacionais e menor disparidade salarial.
Os índices de corrupção na Dinamarca são os mais baixos do mundo. Na Finlândia, estuda-se pagar uma renda básica para todos. Na Suécia, políticos vivem como os demais cidadãos, ganham os mesmos salários que, em média, são pagos no país, andam de transporte público e não recebem tratamento especial. Esses países são modelos de democracia, pelos elevados níveis de igualdade e de justiça social que alcançaram. No Brasil, tivemos poucos governos democráticos, e mesmo essas experiências foram marcadas, muitas vezes, por rupturas. Podemos alcançar níveis democráticos elevados, tal como se deu em outros países. Por isso, é necessário que os políticos eleitos para nos representarem trabalhem em favor da redução das desigualdades e pelos interesses da população. Por que o povo não é consultado? Porque nunca tivemos um plebiscito ou referendo para decidir temas importantes, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista ou a reforma política. Pode haver diferentes modelos de democracia, porém as melhores experiências democráticas têm como característica o atendimento prioritário dos interesses coletivos e não os interesses de pequenos grupos. No Brasil, os interesses de pequenos grupos sempre prevaleceram sobre os interesses da maioria da população. Mas nós podemos mudar essa história.